Beleza, belezinha. Vamos começar mais uma aulinha. Agora uma bateria de exercícios só para a gente pegar de leve, né? A, a matéria, né, Edenilda? Para a gente ficar tranquilo. A gente vai resolver algumas aqui, bem básicas, bem tranquilas. Se quiser, a gente pode resolver junto. Se quiser, você pode ir resolvendo, tá? Sem problema algum, na tranquilidade. Mas não vai ser só eu. A Roberta vai entrar aqui também. A gente não vai estender tanto assim a aula de hoje, mas com certeza a gente vai resolver o número de exercícios aí na tranquilidade, né? Na tranquilidade. Tá bom? Então vamos lá. Idenilda, é com você. Você escolhe. Você escolhe o modo que a gente vai resolver isso tudo aqui. Se você quer que eu dê um tempo para você responder, ou você quer um tempo, ou você quer que a gente faça junto, é com você. Aí você me fala. Já que só tem eu mesma, né? Então a gente faz junto, porque eu não. Tá junto? Tranquilo. Eu vou começar a ler aqui agora ainda. Tranquilo, então. Vamos ler, então eu leio para você, beleza? Pode ser? Uhum. Pode. Tranquilo. Aí a gente faz isso. Eu leio uma, você, aí a gente vai vendo as opções aqui, né? Tá bom? Aí, tá? Beleza. Pode colocar no mudo, rapidinho, e aí depois, quando... Desculpa. Tranquilo, porque aí quando eu terminar de falar, eu dou uma explicaçãozinha, falo assim, você entendeu, pegou, lembra disso, lembra daquilo, a gente faz essa revisão sem nenhum problema, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Em 4 de julho de 2012, foi detectada uma nova partícula, que pode ser o bóson de Higgs. Trata-se de uma partícula elementar proposta pelo físico teórico Peter Higgs. Eu falo muito bem inglês. E que validaria a teoria do modelo padrão, segundo o qual o bóson de Higgs seria a partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as outras partículas elementares. Foi retirado da Revista Brasileira de Ensino de Física. Botei isso aqui só para o Lucas ficar feliz. Mas vamos lá. O que se descreve no texto possui relação com o conceito de arque desenvolvida... Nada, Lucas, estamos aqui. Desenvolvida pelos primeiros pensadores pré-socráticos, da Jônia. A arque diz respeito. E, Denilda, lembra o que é arque? A gente já começa aí. Esse textinho todo só foi para contextualizar. Perceba isso. Né? Perceba que tá falando, e ele só vai pegar uma coisinha daquela, vai tirar uma coisinha desse texto para te botar a pergunta ali. Tá? Você consegue perceber isso? Isso é muito Enem. São poucas e poucas questões que você vai ter só o enunciado, certo? Só o enunciado ali, e para você responder. Não, ele sempre vai cobrar um texto, porque tem essa questão da compreensão do texto, de você entender o que está sendo falado ali, tudo isso. Aí eu queria, novamente, sabe que é ARC? Lembra o que é ARC? Ou você quer que eu explique? Opa, peraí que a Débora chegou. Peraí, a Débora chegou. Então aí já mudou a configuração. Já não é mais você. Posso reler então, Denilda? Débora, você está nos ouvindo? À vontade. Opa. Então, Débora, tô ouvindo. Vem com calma, respira o coração. Tu veio correndo, menina, saiu atropelando pessoas. Acalma o coração. Então, vou reler, tá, Débora? Vou reler. A gente tá fazendo o seguinte, Débora, assim, eu tô lendo a questão, isso aí, vamos na calma. Estou lendo a questão,
faço a pergunta e aí é com vocês, tipo, Wesley, não lembro disso. Putz, olha só, dá um tempinho aqui que eu quero ler. Ou é, eu sei a resposta e eu vou nessa. Né? Aí a gente espera os amiguinhos, né? Tranquilidade? Então vou reler, tá bom, Débora? Beleza, beleza, entendi. Manda Pô, bala. beleza. Vamos embora. Voltando então. Número 1. Em 4 de julho de 2012, foi detectada uma nova partícula, que pode ser o bóson de Higgs. Trata-se de uma partícula elementar proposta pelo físico teórico Peter Higgs, e que validaria a teoria do modelo padrão, segundo a qual o bóson de Higgs seria a partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as outras partículas elementares. Beleza, aqui textinho tratando sobre física, química, não sei, tanto faz, para mim exato é tudo a mesma merda, tá tudo meio balaio, mas tratando sobre o bóson de Higgs, que seria a partícula elementar pela origem da massa de todas as outras partículas, basicamente a origem da natureza, né? Então, enunciado agora da perguntinha da questão. O que se descreve no texto possui relação com o conceito de arque, desenvolvido pelos primeiros pensadores pré-socráticos da Jônia. A arque diz respeito. Bom, aí eu lhe pergunto aqui, a gente vai começar essa interação. Vocês lembram o que é arque? Lembram da aula de pré-socrático? Arque. Ai, não é aquele negócio que a pessoa fica. Vamos supor, você está lá na minha casa, eu sou dono de você, não, né? Acho que é Não, outra coisa, né? não, isso é pater. Pater. Aí, Calma, esqueci. calma. Não, não, vamos lá. Denilda, arque. Eu acho que eu nem estava nessa aula. Estava? Eu não lembro, não. Acho que tá, viu? Se estava, eu não lembro. Tranquilo. Mas vamos lá. É bom a gente entender que é o seguinte: muito das interações, né, do que é desenvolvido dentro do Enem, que eu até falei para a Edenilda antes de chegar, que é o seguinte: vai ter um texto grande ali e vocês vão estar ali tendo que ler e fazer essa interpretação do texto, que é isso que o Enem quer. Interpretação textual de vocês. Tá? Então vamos lá. Quando vocês veem o que é arque, né, ele fala o seguinte: que o que se descreve no texto possui relação com o conceito de arque. Aí a gente vem aqui. O texto está falando sobre o quê? Qual é a coisa principal desse texto? A descoberta da partícula De uma. primeira aí. Tá falando de uma. Outras partículas, alguma coisa assim. Outras partículas, alguma coisa assim. O bóson. E ele vai falar o seguinte: o bóson de Higgs seria a partícula elementar responsável pela origem de todas as outras partículas elementares. Aí, com isso, acho que a gente dava para resolver. Porém, vamos explicar porque que a aula de filosofia a gente tem que resolver no pensamento filosófico. Os pré-socráticos, eles eram filósofos que vieram antes de Sócrates, antes dos sofistas, que eles tinham uma missão. A filosofia deles pregava entender e compreender a natureza e tentar achar a origem de tudo. A origem da physis, que é a natureza, né? Então, muitos ali dos pré-socráticos, eles tiveram vários pensamentos que envolviam o que seria essa arque. Alguns falavam que o Tales de Mileto vai falar que a arque do universo é água.
porque da água vem a vida. Né? A vida brota das coisas molhadas. Sabe? O Heráclito... É verdade. Isso. Então, a Batalha de Mileto, o universo se fez através da água. O Heráclito vai falar que é o fogo. E outro, aí sim vai. Tem gente que vai falar que é o ar, tem gente que vai falar que ele não existe. Pitágoras vai falar que são os números. E assim a gente pode ir falando de vários pré-socráticos. Porém, a que é a partícula, o objeto, o elemento que dá origem à physis, à natureza. Né? Então, agora é com vocês. Leiam, dá para vocês lerem, né? Leiam e tentem fazer a questão número 1. Alguma dúvida quanto à explicação? Foi tranquila? Aí é com vocês. Quando tiver a resposta, pode falar, tá? Abre o microfone e fala. Microfone, isso, Wesley. Dicção, fala para fora. Letra C seria? Vamos esperar a Débora. Denilda, letra C, né? Letra C. Sim, eu acho que é, não sei. Segura, porque eu quero que você explique, hein? Por que da letra C? Tá? Vamos esperar a Débora. Para mim é a D, mas está mais puxada para C do que a D. Eu sou daquele tipo de vestibulando que escolhe 2 questões e chuta para ver qual é a melhor. Horrível isso que eu falei, né, gente? Não, tranquilo, vamos na calma. Primeiro, a gente... vamos na Edenilda. A Edenilda falou C. Débora, você também falou que C, mas você está pegando também para D. Então, vamos lá. Vamos um por um. Letra A. A retórica utilizada pelos sofistas para convencimento dos cidadãos das polis, nada a ver. Né? A gente sabe que esse não era o filosofar dos sofistas e muito menos eles tocaram nisso. Eles tocavam mais para criticar, eles falavam que isso não era importante. Letra B, uma explicação da origem do cosmos fundamentada em pressupostos mitológicos. Então, até os pressupostos, antes dos pressupostos mitológicos, estava correto. Ele vai tentar, os pré-socráticos vão tentar, sim, explicar, tentar falar o que dá a origem desse cosmos, né, do universo, da natureza. Só que eles são marcados pelo seguinte: você sair das explicações mitológicas para ir para as explicações racionais. Entendeu? Muitos vão falar que é aí que começa a nascer a filosofia na Grécia Antiga, que é quando você sai do pensamento mitológico e vai para o pensamento da razão, né, do raciocínio, do pensamento crítico. Então não é a letra B. Letra C que vocês falaram. A investigação sobre a constituição do cosmos por meio de um princípio fundamental da natureza. É a letra C. É a letra C. Tá certinho. Investigação, o tentar descobrir, tudo isso. Da Constituição, né? Constituição do cosmos, que é a formação dele, como ele se inicia, por meio de um princípio fundamental da natureza, ou seja, da razão. Tá? É isso. Tá? Show. Letra C. Agora, letra D. Por que não é a letra D? Ao desenvolvimento da lógica formal como habilidade de raciocínio.
há uma razão, verdadeiramente, eles usam a razão, eles usam essa lógica para tentar compreender o que é essa arque, porém, não é isso que a arque quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte, a transformação do pensamento mitológico para o pensamento crítico. Se fosse isso, estava correto. Porém, ele quer saber o que é arque, né? E normalmente essa arque ela pode vir com ARCHE também, né? Arte. Esse que vem do grego. Eu não vou gastar todo o meu grego aqui, porque eu não tenho para gastar. Mas é mais ou menos assim. Então você pode. Até que no meu PDF está assim escrito, né? Mas está tranquilo. Agora, letra E. A justificação ética das ações na busca pelo entendimento sobre o bem? Nada com nada. Nunca falamos sobre isso. Então, beleza. Quando falar sobre arque, entendam que arque ela é a peça, o elemento, o princípio fundamental da criação da physis, que é a natureza, ou do cosmos, do mundo, e assim vai. Entendido? Alguma dúvida? Letra C. Entendido, agora ficou bem mais tranquilo. Tranquilo. Investigação. Toma. Entendi também. Só que eu não lembrava dessa palavra arque nem a pau. Eu não lembro de ter ouvido sequer. Não, tranquilo. Depois dá uma Eu olhada. lembrei de várias outras coisas, como ela mesmo falou do pater, de outras coisas lá, mas eu não lembrei da arque. Eu estava querendo ligar ela a alguma outra coisa, tipo assim, arqueologia, arquitetura, algum arque qualquer, mas eu não me ligava, porque eu não lembrava de ter escutado a palavra arque. Por incrível que pareça. É a idade também. Garota, para. Vem com essa não. Mas é bem comum, porque são muitos termos gregos que a gente vê na filosofia da Grécia Antiga. Então é complicado mesmo. Mas vocês foram por um caminho tranquilo, porque até mesmo quando a gente lê, o texto também ajuda. Né? Muitas das vezes o texto atrapalha, mas também o texto muitas das vezes ajuda. O Enem é craque de fazer isso. Né? Então, beleza. Escolha. Idenildo, escolhe o número. Depois a Débora escolhe para a gente fazer a próxima. Escolhe o número, Idenildo. De 1 a 10. De 1 a 10, não, de 1 a 9. Quem? Eu? Não, Idenildo. Cinco. Depois você escolhe. Tá bom, 5. Escolhe um Nem agora. vi agora, eu acho que me lasquei. Escolhe o número dela. Que depois desse a gente vai fazer. Tá bom. Número 7. Beleza. Depois então vai ser exercício 7. Mas vamos no primeiro no 5. Vocês querem fazer por conta própria dessa vez ou vocês querem que eu faça junto com vocês? Faz junto na cabeça de Eu ia pedir para manter o ritmo, mas como eu já olhei aqui que tem muita coisa aqui para eu entender, então a gente tenta fazer junto. Vou até tentar, vou ler e vou ver se eu entendo. Tranquilo, então. Eu vou ler, que essa aqui é muita. A 7 eu acho que é pouquinho, deixa eu ver. A 7 dá para vocês fazerem sozinhos. Então eu vou fazer essa com vocês, pode ser? Ok. Beleza. Vamos lá. Enem 2012. Agora é o bicho. Vamos lá. Texto 1. Anaximenes, de Mileto, disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras.
Bom, o texto 1 basicamente está falando do pré-socrático Anaximenes. Novamente, pré-socrático, gente. Vamos lá. Texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção? As especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de alguns dos quatro elementos, como ensinam os Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito, na verdade, dão a impressão de que quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Caraca, complicado ler essas coisas da era medieval, fico perdido. Mas basicamente, Basílio, né? Basicamente, Basílio. Diga, Débora, diga. Desculpa interromper aí essa leitura, mas você pode repetir de novo? Porque assistiu, desculpa, mas assistiu mesmo. Aí não deu para te ouvir. Não, tranquilo, eu também li erradamente, fica na fé. Vou ler o texto 2 de novo. Quer o texto 1 ou o texto 2? Ah, se possível, tudo. Se deu uma travada, Ok. será. Vamos lá, texto 1 então. Tranquilo. Texto 1. Anaximenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Com parcas de conteúdo se nos apresentam. Em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro elementos, como ensinam os Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito, na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Beleza, tranquilidade? Vamos pronunciado. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaximenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum sua fundamentação teorias que... Bom, basicamente, o primeiro texto é de Anaximenes, um pré-socrático, e Basílio, que faz parte do segundo texto, um filósofo medieval que escrevia sobre essas coisas. Muitos filósofos medievais escreviam sobre os gregos antigos. Então, aí é com vocês. Filósofos de diversos tempos históricos. Para mim, a resposta é D. Qual? D. D de dado. D de dado. Débora, você... Leu na tranquilidade, não chuta não, lê primeiro. Minha D também. Já falasse que é A, mas estou D também? É. Então, vamos lá. É agora. Basicamente, os dois estão falando sobre princípios, certo? Anaximenes usa o ar, até tudo isso, né? E Basílio, ele vai dando tipo uma crítica e ao mesmo tempo vai falar que tipo assim, a impressão de querer, né, de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha, falando que diversas formas acontecem. Então, assim, eram baseados nas ciências da natureza? Anaximenes sim, mas o Basílio nem tanto, né?
ele vai falar que Deus é como o criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Os dois, só um apresenta isso. E nem numa ciência, porque aí já vai uma crítica minha, mas se você ver, até Anaximenes não prega uma ciência da natureza, ele prega algo novo, né? Não é um cientista, ele era um filósofo. Aí é uma crítica do Wesley. Mas vamos lá. B. Refuta as teorias de filósofos da religião? Não. Anaximenes não reiterava nenhum filósofo de religião nenhuma e nem Basílio. C. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas? Não. D. Vocês falavam. Postulavam um princípio originário para o mundo. Sim, é a letra D. Verdadeiramente, os dois eles estão tentando ali bolar uma teoria, Anaximenes com ar, que se condensa, se condensa, se condensa, e Basílio usando Deus como principal. Foi isso que eu entendi. Cada um dava uma ideia da sua origem para o mundo. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Beleza? Tranquilidade. Olha aí, hein? Estamos acertando, hein? Estamos indo. Estamos indo. A letra E, vamos ver por que não é. A gente sabe que está errada. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Não, só Basílio. Né? Vamos lá. Número 7. Não é isso? É isso, Débora, número 7? O que você disse? Vamos lá. Essa aí é com vocês. Foi a número 7. Tá pequenininha, dá para vocês lerem, né? Então, é com vocês. Quem resolver, né, aperta o botão e fala aí o barulho. Acho que é a B. Letra B, B de bola? Isso. Tá, beleza. A Débora já deu a resposta. Esperamos que Denilda. Eu também acho que é B, não tenho certeza não, mas eu vou na B. Eu estava entre a B e a C, mas eu vou na B. É B. Eu vou na B. Então, vamos lá. Agora, como a Débora... Beleza. As duas B, né? B de bola. Ok, duas B de bola. Mas agora eu vou fazer uma coisa diferente. Primeiro a Débora, depois a Denilda, porque essa foi a origem, não, a ordem de resposta. Por favor, Débora, me explique o porquê a B. Agora eu quero ver. Eu sou aluno. É agora que você esculachado, tá bom? Tá certo. Para mim é a Jamais, B. jamais. Para mim é a B porque é algo que é relativo, não é, vamos supor assim, não é uma certeza. Porque até então, como está escrito no texto, eram só coisas divinas. E quando os sofistas eles vieram colocando uma contra-ideia, que nem tudo é só o santo, no caso, a coisa santificada, é algo que é relativo, tipo, pode ser como pode não ser, eu entendi dessa forma assim. Não sei se eu estou certo, mas foi isso que passou na minha cabeça.
Beleza, agora Edenilda, por favor. Bom, eu acho que seria o relativismo, porque na época, se eu estou lembrada da aula, se eu não estou errada, é, eles tinham aquela coisa de nada era verdadeiro, cada um tinha a sua verdade, então o que era relativamente assim, eu achei que era certo é verdade, independente de divindade, de mitologia, cada um tinha a sua opinião formada em relação a alguma coisa, entendeu? E eles tentavam convencer os grupos. Não sei se era isso. Até porque eles já tinham o dom da palavra, né? Então eles tinham aquele poder de convencimento e, tipo assim, cada um na sua, sei lá, na sua defesa de uma tese que eles tivessem, eles tinham esse lance de relatividade ali, relacionavam uma coisa com a outra e mostravam por A mais B que eles estavam, tipo assim, certos para eles e para que eles quisessem convencer. Não sei se é isso, mas eu acho que é. Não sei se, não sei se foi claro também, que eu enrolei muito. Então, as duas estão no caminho corretíssimo. Os sofistas, eles acreditavam que cada pessoa vai ter a sua verdade, porque cada um vai ter uma leitura de pensamento do mundo, vai ter uma visão de mundo diferente, como eles vão falar que eu tenho uma visão de mundo diferente da Edenilda, da Débora, do Lucas e da Roberta que estão aqui. Então, quando a gente fala que eles verdadeiramente se colocavam contra esses pressupostos, que as leis, os costumes eram de caráter divino, universal, e era isso que acontecia, era a verdade. Então, eles relativizavam. Eles não eram naturalismo, porque eles não naturalizavam, falavam que tipo, é isso ocorre, não. Ceticismo filosófico também não é isso. Eles não é que eles falavam que tudo isso não existia e que e que tudo isso é uma mentira. Não, eles falavam que é o seguinte: cada um vai ter a sua verdade. Não quer dizer que você esteja errado, né? Mas cada um vai ter a sua verdade e vai compreender e defender essa verdade. Cientificismo, não, em nenhum momento foi tocado nisso. Os sofistas não estavam preocupados com essa questão científica. E racionalismo, não. Racionalismo ele já era uma coisa mais com os pré-socráticos, transformar o pensamento mitológico num pensamento crítico. Então, verdadeiramente, eles vão relativizar isso. Vão falar que, olha, isso pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim, não é verdade para fulano, não é para ciclano, e assim vai. Então, 7, letra B. Ó, tá lindo aí. Palmas. Palmas para vocês. Estamos no caminho certo. Consegui me fazer entender? Essa vergonha hoje. Eu perguntei se eu consegui me fazer entender. Tanto para Débora quanto para Edenildo, a resposta é mesmo. Pode parar, dá para entender sim. E vocês não vão passar vergonha, vocês estão estudando e estão querendo mesmo. Fiquem na tranquilidade. Errar é tranquilo. Se errar, errou. Ter dúvida é normal, tá? Mas a gente está estudando. Fica tranquilo. Vamos ver outra aqui. A gente pegou os pré-socráticos. Essa aqui é para escrever. Olha, depois. Aqui, ó. Agora eu vou cobrar de vocês que vocês estão aqui. Depois eu quero que vocês respondam esse PDF. Esse PDF eu mandei para vocês, está no grupo. Respondam isso aqui, tá? Por favor, vá lá no meu privado, escreve primeiro no caderninho, depois vai lá no meu privado, ou escreve direto no meu privado e manda para a gente ver direitinho, tá bom? Vamos pegar essa. Cadê?
Vamos pegar essa daqui. Essa aqui. Ah, não, é a 6. Eu vou ler aqui, tá? Aí depois vocês vão ter o seu tempo para fazer. Tá bom? Enem 2015. O que implicam o sistema da polis é uma extraordinária proeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. As origens do pensamento grego, do Vernan. Muito bom. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função. Aí vamos lá. Vocês lembram do que é a ágora? Não lembro, mas vou O que é a pesquisar, você ágora? responder. Vamos lá. Ágora, Entendeu, né? deixa eu ver se eu lembro. É onde se concentravam as pessoas que podiam votar, que tinham, assim, os chamados cidadãos, os homens da elite, as pessoas que tinham esse direito e algum poder para poder ter o direito. Era tipo um plenário, isso mesmo. mais ou A menos. ágora, ela era praça pública. Isso aí. A ágora, ela era uma praça pública onde os cidadãos discutiam a política, né? Todo o jogo político e as decisões dentro da polis, né? Onde os cidadãos poderiam falar, poderiam debater, poderiam, sei lá, xingar o outro de uma forma tranquila. O dom e o poder dessa palavra. Né? Era tipo um plenário, né? Isso, muito bem. Muito bem. Isso. Isso mesmo. Então agora é com vocês. Podem ler aí as sugestões. Sugestões não. As objetivas aqui. Ficou sem áudio? Não, estou esperando vocês. Tô esperando vocês responderem para mim. Qual é a resposta correta? É da 7 em diante? Não, é a letra A, letra B, C, D e E. Que eu falei da Ágora. Ah, tá, desculpa. Põe... É isso aí que eu ia pedir para você deixar para ler novamente o enunciado. Que tava, meu não estava conseguindo ler. Só deixa eu ler novamente. O enunciado? Já está aqui na tela. Porque, tipo assim, eu estou falando e algumas coisas a gente precisado. Aí, do nada, eu lá falou, aí eu não sei atenção. Entendi. Não, tranquilo.
Acho que é a B. Nesse caso, eu tenho certeza que é a B. Primeira vez. Oi, Débora, eu Oi, não consegui Débora, não escutar. consegui escutar. Por favor, Por fala de favor, novo. fala de novo. A letra? Eu falei que eu tenho certeza que é a Desculpa, acho que é C. Tranquilo. Tranquilo. Letra C, Letra então. C, então. B, Débora e C, Irenildo, é isso? Isso, mudei para C. Tranquilo. Vamos lá, então. Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função. Ajeitar aqui. Por função. A gente está falando que a ágora, dentro de Atenas, foi muito importante, porque ali o cidadão poderia usufruir da democracia ateniense. Lembra da democracia ateniense? Que os cidadãos, homens maiores de 20 anos, né, têm maioridade, que não fosse estrangeiro, mulher, crianças, escravos não poderiam fazer parte dessa democracia. Então, era uma democracia excludente, mas era uma democracia direta, porque as funções, as leis, tudo era debatido dentro de Atenas, certo? Então, a ágora tinha essa função, sabe? Essa função de debater, essa função deles se formarem, deles comentarem e assim vai. Qualquer coisa que fosse decidida da vida pública, da política de Atenas ali é discutido. Isso a gente já falou. Então vamos lá. Letra A. Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade? Não. Se a gente está falando de água, se a gente está falando do poder da palavra, já está na época da democracia ateniense. Então não tem nenhum rei mais. Letra B. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados? Não. A letra B se encontra errada. Por quê? Novamente, como eu falei, era uma democracia direta. Sendo uma democracia direta, não há representantes. Você é o representante da sua vontade. Não há magistrados. E também não há permissão de homens livres tendo acesso. Não, tudo era acessível aos cidadãos. Se eles quisessem comentar sobre algo, eles iriam comentar sobre algo. Se eles querem expor uma ideia para uma lei, ele vai expor uma ideia para uma lei. E debater qualquer outra coisa, de guerra a decisões sociais, políticas ali, tudo. Tá? Tranquila, Débora, tranquila, é normal. A gente está aqui verdadeiramente para tentar pegar a manha da coisa, tá? Então, assim, permitir aos homens livres, é porque você vê que permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados, né? A gente vai, porque quando a gente vê homens livres, acesso às decisões do Estado, você fala assim, é uma democracia. Mas aí você está falando o seguinte, por seus magistrados, que são pessoas que fazem essas leis, mas eles fazem as próprias leis. Esses homens livres, eles que fazem, não tem nenhum magistrado ali, são eles próprios. Entendido? E para completar por que eu escolhi minha pergunta, eu me lembrei de você falando que nessas assembleias, alguma coisa assim, que eles tinham privilegiados e tal. Aí eu associei esse pessoal que é privilegiado, entre aspas, com os homens livres. Aí por isso eu achei que fosse saber, mas não, de boa, legal, gostei. Não, fica tranquilo também, porque é um erro também meu. Quando
os privilegiados são os cidadãos, porque, vamos ser sinceros, né? Só tinha homem maior de 30 anos que poderia ser cidadão. Estrangeiro, escravo, mulher, não poderiam fazer parte. Então, assim, todos os que estão dentro da democracia ateniense, eles são privilegiados, todos ali, tá? Não, errei, estamos tranquilo, normal, tá? Fica na tranquilidade. Letra C. Entendido isso, então, falou que entendeu? Show. Letra C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Sim, a ágora era esse espaço. O espaço de você, o cidadão se fazer presente, se reunir com outros cidadãos para falar sobre a vida pública, sobre as questões atenienses da vida, sabe? De como movimentar e organizar e reger aquela polis. Entendido? Então, letra C é a correta. Mas vamos ver as outras. D. Reunir os exercícios para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. Não, não. Tanto que esse negócio de guerra foi um problema dentro da água, porque muitos eram a favor e muitos eram contra. Letra E. Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Não. Se a gente falou que a democracia ateniense é uma democracia direta, não tem como eleger representante aqui nada. Não, você era o seu próprio representante. Bom, filosofia deu, acho que tranquilo, né? Vimos sofistas, pré-socráticos. Agora eu vou querer um pouquinho de história. Vou resolver uma de história para a gente deixar nas mãos da Roberta. A Roberta vai ficar bolada com a gente. Tá suave, tô aprendendo horrores aqui. Caraca, filosofia. Caraca, olha só. Não, eu tô atenta, cara. Eu tô aqui, mas tô atenta, mas tô prestando atenção. Caraca, garoto, tu me respeita, hein? Tô respeitando, pô. Todo respeito, Tá grande Wesley. Não, tô aprendendo horrores, risadas. Não, eu tô falando sério, tô aprendendo mesmo. Eu sei, tô me jogando. Conhecimento, cara. Busquem conhecimento. Incrível. Busquem conhecimento. Como diria o ET. Bilu. Saudade. Não, não é não? 3 passos, 3 metros. E vamos de história, então. Vamos de história agora. Uma rapidinha para Roberta entrar com tudo. Do passinho. Então tá. Vamos lá. Escolhe um número aí. Débora, como a Edenilda foi a primeira. Débora, escolha o número de 1 a... Deixa eu ver aqui. De quantos eu fiz? Eu fiz 10? Isso, de 1 a 10. É 1 a 10. É um momento. 5. Olha só. Vamos para o número 5, então. Beleza. Número 5. Aqui a gente está falando de Grécia Antiga, a gente está falando de Esparta, e aí essa eu vou deixar na mão de vocês. Essa eu vou deixar na mão de vocês. Não vou ler. Essa é com vocês. Total. Não vou ler. Está na mão de vossas senhorias. Tá bom? Está aí. Letra 5. Amém. Mackenzie. Que isso. É bilíngue sim. Né? Você está falando do Five, é bilíngue. Não importa. Então, vamos lá. Edenilda, Débora. Número 5. Com vocês.
Se quiserem uma explicação, fala assim, putz, velho, Esparta, economia espartana, batendo aqui na cabeça, vocês avisem. Mas eu acho que tá fresco ainda na memória de vocês. C. Wesley. Caraca, Ouviu? Ouvi. A câmera tava desligada, porque eu tomei um susto. C de casa. Eu acho. Tranquilo. Benildo C. Débora, qual você? No aguardo. Na tranquilidade. Eu ia escolher a D por conta da primeira frase que tem tudo a ver. Você tinha falado da proibição de escravidão por dívidas pela oligarquia dominante. Você tinha falado alguma coisa assim. Mas eu vou escolher a C mesmo. Para mim, essa também. Tranquilo. Então vamos lá. As características de Esparta. Vocês lembraram muito bem, porque se a gente fala sobre Esparta, primeiro a gente tem que lembrar que Esparta ela tinha uma economia voltada para... Opa, fala, Denildo. Eu me fixei aqui na parte militar, porque eles eram preparados desde de bem pequenos para a guerra, isso ficou muito na minha cabeça. Não, é isso mesmo. Eram preparados para ser guerreiros. Isso. Porque a gente tem que pensar que Esparta, primeiro, ela tinha esse monopólio, ela tinha essa visão militarizada da sociedade, a sociedade era toda militarizada, e ela era muito rígida e arcaica dentro dessas coisas mercantis. Tanto que a gente vai falar, a gente falou que Esparta era toda de atividade agrícola, eles não tinham nenhuma atividade mercantil, porque eles tinham uma aversão a estrangeiros dentro do seu território. Então, tanto que eles não iam ter nenhuma atividade mercantil, né, para produzir isso. Então, verdadeiramente, você vai ter uma oligarquia aristocrática, lembra que era só uma galerinha mesmo, né, presa ali. Monopolizava o poder militar, político e religioso, sim. Lembram dos reis? Os reis tinham poder religioso, poder militar e econômico e político, e também tinha uma cultura extremamente arcaica dentro dos seus procedimentos. Então, eles também não vão ter uma atividade mercantil. Entendido isso? Então, letra C. Sim. Galera! Enfim, porra. Tô nem aí que tá gravando. Vai pro YouTube, eu tô nem aí. YouTube não é pra criança. Entendeu? Vou lá. Você falou da D. Da D, Débora. Por que não pode ser a D? Primeiro, como eu falei pra vocês, caraca, eu esqueci que a câmera tá aqui, eu fiz assim, ó, foi lá pro céu, não pode isso. Acho que uma das primeiras coisas estimulou a vinda para a cidade de artesãos, plural aí, não dá louco, artesãos estrangeiros, não, a fim de promover o comércio de atividades culturais, não, em nenhum momento Esparta quis isso, muito pelo contrário, nunca quis, tá? E eles vão ter uma questão com a escravidão, que eles vão ter escravos, sim, mas a maior parte são os heliotas, se eu não me engano, que eram os heliotas, depois eu vejo isso, mas que faziam esse trabalho, que eles eram recompensados pelo Estado, mas o Estado mandava neles, né? Os reis tinham poder sobre eles. Então, por isso não poderia ser a D também.
Alguém teve mais alguma dúvida? Porque, tipo, a letra A posição do indivíduo na comunidade era definida pelo grau de parentesco com o patriarca e sua economia era natural e coletivista? Não, nem pensar. As classes sociais ligadas ao comércio, ao mesmo tempo que adquiriram maior poder econômico, procuravam ampliar seu domínio social. Não, isso não ocorreu também em Esparta, a gente sabe disso. Falei da C, é a correta, D, e é cidade marítima dominada por camponeses proprietários de minifúndios que permitiam aos estrangeiros metecos a realização de atividades culturais. Não, tudo pelo contrário. E Esparta nunca quis ter essa dominância sobre, quer dizer, nunca teve esses camponeses minifúndios. Né? Os primeiros xenófobos conhecidos. Isso aí. Então, eu vou deixar. Roberto, pode ser você? Faz umas 3 aí com eles, aí depois eu. Quantas você quiser, né? Aí eu depois encerro, sei lá, contigo. Roberta me deixou no vácuo. Ela não quer dar aula hoje. Vocês estão vendo, né, gente? Eu tentei aqui. A professora Roberta não quer. Ela não gosta de vocês. Vocês estão vendo isso? Eu não deixava. Próxima aula de sociologia, falava mal tudo. Roberto? Roberta? A Roberta não tá falando, gente. Vocês estão me ouvindo? Ou eu tô ficando louco? Oi? Ah! Cara, eu tô no banheiro. Tudo bem. Já é a minha deixa? Essa. Milady. Milady, essa é boa. Eu fiz uma lista com 10 exercícios, né? Como a gente tava conversando, Wesley. Mas. Porra, a Débora meteu o pé. Caraca, eu não deixava, meu irmão. Eu não deixava. Caraca. Se ela voltar, a gente zoa. Se ela voltar... Fala. E Denilda, você vai continuar aí? Denilda, firme, Denilda. Roberta vai chorar. Vou, cara. Eu tô aqui pra isso. Eu quero aprender. Não, com 10 exercícios. Acho que é bom. É contigo, se você conseguir. A gente tem coisa de tempo? Até que horas? Não, assim, 7h40, eu acho que você pode até finalizar. Até umas 8 horas, umas 8h15. Contigo. Tá bom, então. Pode ser? Pode ser. Agora eu que vou no banheiro. Tá bom, pode ir. Eu agradeço, Milady. Liberado. Amém. Vou projetar a tela. Ai, não. Interrompendo. Acho que tá indo agora. Calma aí. Tava na mesma aba. Na mesma aba não, no mesmo negócio. Foi agora? Foi, beleza. Então tá. Gente, eu não vou aparecer, tá? Só vou falar. Porque eu não tô com... Enfim, na minha mesa e tal. Pronto. Ok.
Essa lista de exercício, ela tá baseada no que a gente viu até então em sociologia, né? Que, no caso, o Thiago deu uma aula de introdução à sociologia, uma aula de Durkheim, outra aula de Marx. Sim. Ele montou essas 3 aulas. Depois eu dei uma aula de Weber. O Wesley deu uma aula de contratualistas. E depois eu dei uma aula de escola sociológica francesa. Foi isso que a gente viu até então em sociologia. E as questões eu tentei pegar mais questão do Enem e tal. Achei bastante questão do Enem, mas tem de outros vestibulares também. De outras federais, estaduais, até de outros estados. Então é isso. Vamos fazer assim. Eu gostei desse esquema que o Wesley fez de meio de simulado, assim, sabe? De não só ficar uma parada de eu corrigindo e tal, mas sim essa interação e tal, essa troca. Então acho que é legal a gente fazer isso aqui também, Denilda. De fazer juntas, né? Tipo, de você dizer o que você acha também e tal. Beleza, do jeito que você quiser, pra mim tá bom. Tá bom. Você assistiu? Conseguiu assistir alguma aula de sociologia? Não entendi. Perguntei se você conseguiu assistir alguma aula de sociologia. Eu acho que eu assisti a sua última. Ah, tá. A sua eu tava presente. Perfeito. As outras vão ter um processo. Isso. Tá? Então, tudo bem. Questão 1, então, da Federal do Maranhão. Os principais fatos históricos sociais que propiciaram o surgimento da sociologia foram: a opção A, Revolução dos Escravos em Portugal e a Revolução Moçambicana. B, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. C, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. D, a Revolução Mexicana e a Revolução Nicaragüense. E, a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa. E aí, o que você acha? Voltei, gente. A internet caiu. Vou aqui. Caraca. Voltei. Achei que você tinha simplesmente metido louco, assim, e dane sociologia. Perfeito, então. A gente tá fazendo num esquema parecido com o do Wesley, assim, de eu pedir pra vocês responderem pra gente fazer essa Desculpa, troca. Roberto. Desculpa, que eu saí aqui rapidinho, que eu fui sem querer, eu puxei aqui o fio, que a minha cachorra tá aqui embaixo da cama e ela deu uma chorada. Desculpa. Não, relaxa. Eu falei de novo que a Débora chegou. Ah, então beleza, porque eu também não vi que ela latiu, que ela tá chorando aqui embaixo da cama, eu vi mexer, eu acabei puxando o fio aqui sem querer. Desculpa. Pode repetir. Então, questão 1, da Federal do Maranhão. Os principais fatos históricos sociais que propiciaram o surgimento da sociologia foram: aí, opção A, a Revolução dos Escravos em Portugal e a Revolução Moçambicana. B, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. C, Ô, Roberta, você não tem como pôr na tela não pra gente? não tá? Que pra mim não tá aparecendo. Pra mim não tá aparecendo, não sei porquê. Tava, gente. Desculpa. Não, tô falando pra mim, não sei se pra Débora tá, pra mim não tá. Não, acho que não tá, não. Então, beleza, porque eu não tô conseguindo, achei até que tivesse sido quando eu puxei o fio aqui. Agora sim, obrigado. Foi? Foi. Nossa, é o crente toda iludida que tava. E aí tá, principais fatos, né? Propiciaram o surgimento da sociologia. Aí tem essas revoluções aqui listadas. Revolução dos Escravos em Portugal, Revolução Moçambicana, Revolução Industrial, Revolução Francesa. C, Revolução Russa e a Revolução Chinesa. D, Revolução Mexicana e a Revolução Nicaragüense. Ou é a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa? E aí, o que vocês acham? Resposta B.
E você, Débora? E você, Débora? Não entendi, tá dando eco. Não entendi, tá dando eco. Eu tô perguntando qual Eu disse B de bola. você ouviu, Denilda? Você ouviu, Denilda? Consegui entender. Você tá falando? Uma pergunta. Uma pergunta. Os principais fatos históricos sociais que Históricos proporcionaram sociais surgimento da sociologia foram. sociologia. Aí tá aqui aparecendo. Tá aqui aparecendo. Aí a Denilda disse Aí a Denilda disse a opção B. Eu quero saber qual eu quero conceito saber é. qual é o conceito. Para mim também foi a B, porque a Revolução Industrial eu estudei bastante quando era do ensino médio. E a Revolução Francesa eu fico um pouco para trás, mas para mim ainda assim é a B por causa da Revolução Industrial. Uhum. As duas estão corretas. É a opção B mesmo. Eu acho que primeiro é a importância assim dessas duas revoluções, né, para uma série de fenômenos que a gente vê surgindo na história e tal. E um desses fenômenos é o surgimento da sociologia também, que surge ali no final do século XIX, se consolida ali no final do século XIX e tal, enquanto uma ciência própria sobre uma ciência que trata dos assuntos da sociedade, né, mais especificamente. E surge justamente nesse contexto pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, a gente tem uma migração muito forte da galera toda que vive no campo e está indo para a cidade, né, para poder ocupar o trabalho nas fábricas. E a Revolução Francesa. Tudo bem? E a Revolução Francesa também traz uma série de novos entendimentos assim, sobre o indivíduo e a vida social que também influenciam muito. Enfim, essas outras revoluções que estão nas outras opções, elas não são mencionadas assim, em nenhum momento quando a gente está falando de surgimento da sociologia, sabe? Eu acho que é justamente entender também que a sociologia é uma ciência que surge nesse contexto europeu bem, enfim, que está centrado ali na Inglaterra, né, com a Revolução Industrial, na França, com a Revolução Francesa. Durkheim, ele é francês. O Weber e o Marx, eles são alemães. Eu também tenho problema com plural, tá, Wesley? Eles são da Alemanha e enfim, é a opção B mesmo, vocês estavam certos.